Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar 10 medos que todos os gatos têm. E antes de continuar o vídeo, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, os gatos são animais que têm um coração de leão, né? Eles são animais extremamente corajosos. E isso a gente vê pela curiosidade dele. Eles não têm medo de explorar, eles geralmente não têm medo de altura, tá? Mas existem algumas questões específicas que podem sim gerar um grande medo nos gatos, que é o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, tá? Então, o primeiro medo que todos os gatos têm é não achar um parceiro sexual, pessoal. Então, não é um medo de coisas barulhosas nem nada do tipo. É simplesmente o medo de não achar um parceiro, né? E isso, obviamente, vai se dar em gatos não castrados. Então, esse também vai ser um dos motivos da importância da castração. Um gato não castrado, tanto macho quanto fêmea, ele vai querer cruzar, ele vai ter esse instinto inato instalado na cabeça dele de passar seus genes para a frente. E se ele não consegue fazer isso, ele vai ter um medo que vai ser bastante estressante para ele vai ficar ansioso, ele vai se sentir muito, muito mal mesmo. Então é um medo que todos os gatos têm. Mas, se você está aí na sua casa, seu gato já é castrado, pode ficar tranquilo que ele não tem esse tipo de medo. Mas, infelizmente, os gatos que vivem na rua e não são castrados, ou se você ainda não castrou o seu gato e ele já entrou no cio, ou no caso das fêmeas, né, e já entrou na puberdade ali, no caso dos machos, saibam que ele tem esse medo. Então, castre ele o mais rápido possível. O medo número 2, a fome. Então, acho que qualquer animal tem medo de passar fome, né? A fome é um dos piores sentimentos do mundo e os gatos não são diferentes, tá? Se você alimenta seu gato aí de forma gratuita, né? Sempre tem comida ali na tigela, ou se você já estabeleceu ali momentos no dia que você coloca o alimento para o gato, geralmente ele não vai ter esse medo na cabeça dele. Esse medo também vai ser um medo muito mais presente em gatos de rua, porque o gato, infelizmente, de rua, ele não sabe quando vai ser a próxima refeição, se ele vai ganhar alguma comida ali ou se ele vai conseguir caçar algum animal. Então ele está em constante convívio com esse medo de passar fome. Mas na sua casa, em alguns momentos, o gato ele pode ter um leve sentimento de medo em relação à fome. Então, quando não tem comida ali no pote, por exemplo, se for um caso que sempre tem, né, se você deixa alimento disponível o tempo todo, mas você trabalhou, acabou naquele momento, seu gato ficou 3 horas sem comida ali, ele pode ter tido sim esse momento em que ele achou que ele está passando fome, né, que ele não sabe se ele ganhar comida de novo, ele pode ter tido um pouco desse medo. E se você tem horários determinados que você dá comida para ele e você falha nesses horários, ele pode sim desconfiar, falar, opa, eu sempre como nesse horário, mas hoje eu não recebi. Então, será que eu não vou ganhar mais comida? Ele pode ter esse tipo de pensamento sim, tá, pessoal? A questão é, se o seu gato ele tem alimento disponível o tempo todo, é importante que ele tenha disponível o tempo todo, tá? Porque ele acostumou a sempre ter comida. Então, se não tiver, ele pode sim ter um pouco desse medo. E se você coloca comida em horários específicos, ele come e acaba, e ele só vai comer em outros horários, também continua fazendo isso. A questão é ele acostumar. O que ele acostumou tá valendo, entendeu? Então, por exemplo, se você dá todos os horários certos e um dia falha, ele pode ficar com medo. Mas se você dá todos os dias o horário certinho e aquele intervalo entre as alimentações que você dá fica sem comida, ele não vai ter esse medo se ele vai ter comida ou não. Por quê? Porque ele já acostumou, já virou rotina para ele. Ele sabe que outro horário ele vai receber a comida, tá? Então não precisa preocupar se você dá comida em horários intervalados, se o seu gato vai ter esse tipo de medo ou não, porque ele não vai ter. Tudo na vida dos gatos é questão de rotina, tá, pessoal? Então os gatos conseguem acostumar muito tranquilamente com essa questão de horários determinados para alimentação, inclusive é o ideal, tá? Número 3, isolação social. Então, ao contrário do que muitos pensam que os gatos são animais independentes e solitários, os gatos não são. Eles são animais extremamente sociais, tá? E tem coisas, pessoal, que os gatos eles começam a desenvolver quando a gente começa a domesticar eles. Então, por exemplo, o gato lá antigamente ele poderia ser nada social, ele poderia ser solitário? Poderia, né? Inclusive os selvagens realmente ainda são.
mas a gente trouxe o nosso gato para casa. Ele convive com a gente há milhares e milhares de anos. Então a gente não pode olhar para o nosso gato como se ele ainda mantivesse todas as questões da personalidade de um gato selvagem. Por que não? Já mudou algumas coisas. E uma dessas coisas é a sociabilidade desse gato, tá? Então os gatos, sim, são animais sociais. Se eles não tiverem atenção suficiente de você ou de outros animais da casa também, porque é sempre interessante, se você puder adotar, ter mais de um gato, tenha, porque vai ser muito importante para a saúde mental do seu gatinho, tá? Alguns gatos, eles são conhecidos por serem mais carentes do que outros, e isso você percebe aí na sua casa. Às vezes você tem um gato extremamente carente que está atrás de você o tempo todo, querendo carinho o tempo todo, querendo colo, dormir, deitar ali, ronronar com você a todo momento, tá? E esse é um traço característico de alguns gatos que já passaram um pouco por algumas questões de vida, tá? Principalmente duas questões, tá? A primeira, né? Gatos, pessoal, eles vão nascendo ali em intervalos, né? Não nascem todos os gatos ao mesmo tempo, então eles nascem em intervalo de tempo, tá? Então quando a mãe tá ali parindo, nasce o primeiro, aí ele vai lá e começa a mamar. Aí passa alguns minutos, em alguns casos até hora, né? Aí nasce o segundo, aí ele vai lá e começa a mamar. E vai assim até o último, né? Geralmente a ninhada é de 4, 5 filhotes, depende bastante. Mas aí imagina que o quinto nasceu lá por último. Quando o quinto nasceu, os outros 4 já estavam mamando, ou seja, esse quinto vai ser o mais fraco da ninhada, todos os outros vão ser mais fortes. Ou seja, esse mais fraco ele vai receber menos atenção, não vai conseguir brincar com seus irmãos, a própria mãe dele não vai dar tanta atenção para ele quanto ela dá para os mais fortes. Então ele vai ser um gato que já vai crescer com essa isolação, né? Então ele vai ser mais carente mesmo, né? Porque ele, na própria infância dele, ele não teve tanto essa atenção dos seus irmãos e da sua mãe, tá? Então esse é um dos casos. E outro caso mais básico são gatos que realmente foram abandonados na rua. Então eles já tiveram contato com o ser humano, eles já tiveram algum tipo de relação, mas eles foram abandonados. Então esses gatos também têm uma chance gigantesca de serem gatos bastante carentes, tá? Então todo gato tem medo de isolação social, alguns mais e outros menos. Número 4, fobia veterinária. Então esse aqui, todos vocês sabem provavelmente se você já teve que levar o seu gato no veterinário, salvo algumas exceções de gatos extremamente tranquilos e relaxados que ficam super bem lá e parece que não tá ligando para nada, tá? Mas a grande maioria, a realidade é que a grande maioria dos gatos não vão gostar nada de gato de veterinário, né? E na verdade vão ter uma fobia. Isso pode ser devido a diversos motivos, tá, pessoal? Então é normal que o gato tenha fobia. Por quê? Porque ele está indo para um ambiente novo. Lá, uma pessoa estranha vai encostar nele. Uma pessoa estranha pode ter que limpar o machucado dele que vai doer. Pode ter que dar uma injeção que pode doer também, né? Então a gente entende que o gato não vai gostar mesmo, né? Mas a fobia mesmo, ela pode ser minimizada de diversas formas. Então você pode, por exemplo, já começar na sua casa, já pode começar a questão da caixa de transporte, né? Do seu gato já acostumar com a caixa de transporte, fazer uma associação positiva com a caixa de transporte, né? Já começa em casa. Alguns gatos veterinários ele pode recomendar o uso da gabapentina, que é um remédio que vai atuar aí tranquilizando um pouco mais o gato. Chegou na clínica, o que é importante, né, que vocês façam? Nem toda cidade, obviamente, vai ter uma clínica especializada em gatos, mas o que você precisa entender é procurar um veterinário que, por mais que não seja especializado em gato e não tenha a estrutura própria para atender somente gatos, que ele saiba atender, que ele tenha e utilize das técnicas cat friendly. Você vai ver lá se o veterinário, ele sabe, todo gateiro sabe como lidar com gato, né? Então se você vai lá no veterinário, vê ele lidando, você já vê, esse cara não tá sabendo lidar muito bem aqui com esse gato, não. Procura outro, tá, pessoal? Procura um veterinário que saiba lidar com gatos, porque isso vai fazer total diferença, inclusive nessa questão da fobia de veterinário. Pode fazer com que o gato tenha menos medo, tá? O gato ele pode até fazer algum tipo de associação positiva, né? Muito fraca, mas pode. Ele vai lá na clínica veterinária, se tiver muitas questões cat-friendly, vai ter um fairway na tomada, vai ser um ambiente tranquilo, vai ter uma musiquinha tocando tranquila. Uma clínica especializada em gato não tem cão, ou seja, não tem cheiro de cachorro. O cheiro de cachorro já pode ativar um medo no gato ali,
tá? Na clínica Cat Friend, vai dar um patezinho ali depois que fazer as coisas para o gato associar positivamente. Enfim, é um atendimento totalmente especializado e diferenciado, tá? Então, alguns gatos podem ter fobia ao veterinário, mas muitas das vezes por conta do mau atendimento veterinário, um atendimento despreparado para os gatos. Por isso que eu falo que vocês precisam, ao máximo, se não tem uma especializada na sua cidade, procura uma pelo menos que você olhe para o veterinário e que você sinta confiança e perceba que ele realmente sabe atender um gato, sabe ali manejar aquele gato, tá bom? Número 5, crianças. Então, muitos de vocês já passaram por isso, inclusive eu, de estar lá em casa com os gatos e chega visita e chega aquela criancinha de 7 anos de idade e sai correndo atrás do gato, né? É óbvio que o gato vai ter medo disso. E outras questões também são crianças que vivem na casa. Então, às vezes você tem um gato, você engravidou, você teve um filho. Aí o seu gato ele pode acabar tendo medo dessa criança. Por quê? Primeiro, a criança ela vai chorar muito, né? Então, esse próprio barulho do choro já vai causar um grande medo no gato. Quando essa criança for crescendo, começar a engatinhar, começar a andar, ela vai ter curiosidade naquele gato ali. Então, ela pode correr atrás do gato, ela pode ir para cima do gato. Às vezes o gato tá lá tranquilo, ela tá andando e tá chorando. Ela nem quer ir lá no gato, mas ela tá indo em direção a ele sem querer, mas tá chorando e andando. O gato vai ver aquele barulho alto e e o bebezinho assim que tá engateando, às vezes ele já vai ser maior que o gato, né? Então o gato ele já vai, opa, isso aqui tá meio estranho, né? Pode tá vindo pra cima de mim com esse barulhado inteira, né? É maior que eu, ele vai ficar com medo, tá? Então tem como manejar, tem como você fazer associações positivas, tem diversas técnicas para acostumar um gato com uma criança, principalmente quando você engravida, né? Para você ir acostumando esse gato. Inclusive, eu acho que eu não tenho vídeo sobre isso aqui no canal ainda. Eu tinha lá no meu Instagram, mas não tenho aqui. Vou ver se eu faço um vídeo desse com esse tema para vocês, tá bom? Número 6, pessoas estranhas. Então, os gatos eles são animais extremamente céticos quanto a pessoas novas, tá? Então, se chega uma pessoa nova na sua casa, a gente entende que o gato vai ter medo porque ele não conhece aquela pessoa. Imagina você recebendo, né? Do nada você tá na sua casa, porque o gato, assim, ele não sabe que você tá recebendo uma pessoa que vai trocar o gás. Ele não sabe que é uma pessoa que você confia, ele não tem esse tipo de sentimento. Então, se coloca no lugar do seu gato, você tá aí na sua casa e do nada entra alguém estranho. Você não sabe quem que é essa pessoa, o que essa pessoa foi fazer ali. Você ficaria com medo, não ficaria? O gato é a mesma coisa, ele não conhece, não confia, não sabe a índole, não sabe nada daquela pessoa. O primeiro instinto vai se esconder. Há alguns casos raros, né, de gato que é pra frente mesmo, vai lá, já vai esfregar na pena do cara que tá entregando gás, ou enfim, qualquer outra pessoa que vai ir na sua casa por uma questão esporádica, né? Mas a grande maioria vai ficar com medo e muito medo, vai se esconder debaixo da cama, em algum local que tem para esconder, e a gente entende porque é uma pessoa que o gato nunca viu na vida, e para o gato ela pode oferecer perigo para a vida dele. Número 7, cair. Então isso aqui também é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que os gatos eles gostam de locais altos, eles também têm o medo de cair. E por que isso acontece? Na natureza especificamente, você já deve ter visto diversos casos de gatos que subiram na árvore e não conseguiram descer. Esse é o caso clássico, né? O gato ele estava com medo lá no alto. Por quê? O gato, quando ele sobe com as garras. As garras dos gatos são assim, né? Então ele sobe agarrando na madeira e chega lá no alto. Só que para descer, se ele fosse descer de cabeça, não tem como essas garras agarrar ali. Então ele não consegue descer. E muitos poucos gatos pensam em descer de costas assim. Então ele fica meio que bugado mesmo, ele fica com medo lá em cima. Aí muitas das vezes tem que chamar até um bombeiro para pegar o gato, né? Até lá em casa, na casa dos meus pais, a House uma vez ela fugiu pelo telhado, né? Pela varanda lá e subiu no muro e foi pro telhado da outra casa da vizinha, né? E quando ela chegou lá, era muito fácil dela passar de novo pelo muro e chegar em casa. Era tranquilo, né? Não tinha motivo para ela ter medo. Mas, por alguma questão, ela ficou lá paradinha no telhado, morrendo de medo. Não voltou de jeito nenhum. A gente teve que chamar o bombeiro para tirar ela de cima do telhado, tá? Então, os gatos, eles podem ter medo de cair, sim. Medo de altura. Trazendo isso para dentro da nossa casa, os gatos não vão ter medo desses locais altos igual essa árvorezinha aqui. Eles não vão ter medo, tá?
Mas, se você tem uma casa, por exemplo, que não é telada, que você mora num apartamento, pelo amor de Deus, né, pessoal? Tela essa casa, não cometa esse erro. O seu gato, ele pode ficar olhando ali e, em momento de medo, ele acabar escorregando e caindo lá embaixo, podendo ser fatal para ele. Não confia nessas informações que gato cai de qualquer andar e sobrevive, ele sempre cai de pé e ele sempre consegue cair de uma forma que ele não machuca. Não confia isso, são diversos casos que eu já vi de gatos que morreram caindo até de andares menores, tá? Então não pensa que o gato sempre vai cair tranquilo e nunca vai machucar. Tela a sua casa, por favor. Número 8, pepino. Então, não sei se você já... Com certeza, muitos de vocês, né, que são bastante gateiros e consomem muito conteúdo de gato na internet, vocês já devem ter visto aqueles vídeos que as pessoas colocam, né, o pepino atrás do gato. Quando o gato olha, ele toma um susto e dá um pulo e sai correndo. Primeiro, não faça isso com o seu gato. Não teste isso com o seu gato, por favor. Isso é muito ruim, tá? Você vai causar um medo no seu gato de propósito. Não faz sentido nenhum. Tá? Não faça isso nunca. Mas explicando por que eles têm medo de pepino, por que ele tem esse tipo de reação quando ele olha o pepino. Simplesmente, né, a teoria, né, não sabe exatamente nem como a gente sabe o que passa ali na cabecinha do gato, tá? Mas a teoria mais aceita é que eles acham que é uma cobra. Então o pepino ele é um pouco comprido e verde, né? Então muitas das cobras têm uma coloração verde e é comprido. Então quando o gato ele olha para trás, ele acha que é uma cobra prestes a dar o bote nele, então ele já dá um pulo e sai correndo, né? Porque poderia ser fatal se uma cobra venenosa picasse ele ali, poderia ser fatal. Então ele tem essa super reação aí de sobrevivência, tá? Um instinto inato que ele tem de reação para fugir, porque ele acha que aquele pepino é uma cobra, tá? Número 9, objetos barulhentos. Então a grande maioria alguns gatos podem até acostumar, tá? Mas a grande maioria não vai gostar de objetos barulhentos, seja ele qualquer. Então, aspirador de pó, batedeira, né, liquidificador, triturador, tá? Qualquer coisa na sua casa que faça esse tipo de barulho pode causar muito medo no seu gato. Então, sempre recomendo, quando você for utilizar algum tipo de objeto barulhento, deixe o seu gato em algum quarto fechado, tá bom? Não deixe ele... Thiago, meu gato tá aqui na cozinha comigo e do nada eu vou ligar o liquidificador. Não, ele vai sair correndo, morrendo de medo, tá? Não faça isso. Se ele tá com você na cozinha e você vai ligar o liquidificador, por exemplo, pega ele, coloca no quarto, fecha a porta, liga o liquidificador e só depois que você terminar toda essa questão do barulho, deixa o seu gato sair, porque assim você vai minimizar o medo dele. Outra coisa, né, hoje em dia, né, com a tecnologia avançada, a gente tem aqueles limpadores de chão, né, automáticos, eles ficam andando pela casa, né, e limpando sem você precisar fazer nada. Alguns podem fazer algum tipo de barulho, mas mesmo se não fazer barulho, para alguns gatos pode causar muito medo. Outros não, alguns que até tentam brincar com aquele negocinho, mas alguns podem ter medo, então você tem que tomar cuidado com isso também e ver ali como que é a reação do seu gato com esse objeto. Tem casos até que esse objeto ele acaba tentando aspirar o rabo do gato, então aí que o gato ele vai ter um trauma mesmo com aquele negócio, porque imagina, seu gato tá lá deitado tranquilo, chega aquele negócio e puxa o rabo dele, né? Então esse tipo de objeto também tem que tomar um cuidado quando se tem gatos em casa. Se você perceber que seu gato é tranquilo, não fica com medo, tenta brincar, né, e tudo mais, não tem problema, mas se o seu gato ele apresenta medo, o recomendado é não utilizar, tá? E número 10, tempestades. Então, a tempestade é algo até interessante, porque os gatos morrem de medo de tempestade, tanto pela questão do barulho da tempestade, então de trovões, né, e tudo mais, também pelo barulho da água caindo quando é muito forte, e também pela questão dele ficar molhado. Então, na natureza, o gato molhado, muito provavelmente ele pode acabar enfrentando uma hipotermia e acabar morrendo. Então, ele não quer molhar. Então, inclusive, os gatos eles têm a capacidade de sentir uma tempestade. Aqui em casa, a Kate, principalmente a Kate, né, porque ela não tem os olhos, então a audição da Kate é muito, muito aguçada mesmo, né, e ela tem a capacidade muito grande de sentir tempestades, que é incrível, né. Geralmente, quando o tempo ele começa a dar uma fechadinha, a gente fala, será que vai chover, né, tem dias que não chove, mas quando vai chover, a gente sabe por quê, porque o tempo começa a dar uma fechadinha e a Kate, ela enfia debaixo da cama. Então a gente sabe que vai vir uma tempestade por aí, né? Os gatos têm esse sentimento. Inclusive, pessoal, uma curiosidade para vocês aí que estão assistindo até agora, né? Eu gosto muito de vocês que assistem até o final. Se você está até aqui,
e viu essa curiosidade, comenta aqui para eu saber quem assiste até o final meus vídeos. Eu sei que os vídeos são longos, mas é longo porque eu preciso falar todas essas informações mesmo, né? Então, a curiosidade que eu vou falar sobre essa questão da tempestade é que os gatos, eles começaram a ser olhados de uma forma errada, uma forma maldosa, né? Essa questão de achar que gato é do capiroto e tudo mais, por conta disso. As pessoas começaram não lá no Egito, lá no Egito eles eram a divindade e também por conta disso. Mas as pessoas lá da Europa e tudo mais começaram a olhar os gatos como algo do capiroto, porque eles começaram a perceber que os gatos eles tinham essa capacidade de percepção, de prever as coisas. Aí eles começaram a associar o gato como algo não do divino, porque eles tinham essa capacidade mística de fazer as coisas, tá? Então esse foi um dos motivos do começo dos gatos começarem a ser olhados dessa forma errada e começar a matar os gatos. Outra curiosidadezinha rapidinho, porque o 10 é a última questão do medo aqui, para vocês também, que é bem interessante, que é por que teve as caças às bruxas? Né? Por que as bruxas foram consideradas bruxas mesmo, né? E começaram a matar as bruxas e os gatos? Os europeus, né, na época, eles já tinham essa visão um pouco errônea sobre os gatos, né? Por conta dessa questão toda mística e tudo mais. Então eles começaram a matar os gatos lá na cidade, né? E na cidade começou o quê? Ter muita proliferação de rato, porque não tinha mais gato, teve a peste negra e todo mundo começou a morrer por conta da peste negra. Mas quem que tinha gato na época ainda? As bruxas que viviam no interior, lá na roça e tudo mais, que eram mulheres. Então elas tinham seus gatos, logo elas não tinham ratos no local, logo elas não pegaram peste negra. Então as pessoas da cidade começaram a associar essas mulheres que vivem no campo com gatos são bruxas. Elas estão causando essa peste, elas são responsáveis por essa peste e os gatos estão juntos com ela nisso. Então eles acharam que as bruxas estavam fazendo a peste só porque elas não pegavam, mas elas não pegavam porque elas tinham gatos e os gatos comiam os ratos, tá? Então essa foi a curiosidade, eu acho bastante interessante essa história, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar aqui, eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.